Show me the money. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Stock Pickers. Eu sou o Thiago Salomão e hoje um Stock Pickers especial. Especial porque deixamos ali a região do Itaim e viemos até aqui ao hotel perto da Avenida Paulista para conversar com um investidor de ações um tanto diferente. Ele é mais famoso pelas defesas que faz do que pelas ações que investe, mas ele vai mostrar aqui para vocês que ele sabe muito desse mercado. Já tive a oportunidade de conversar com ele no ano passado e espero que vocês gostem bastante, porque ele tem muito a ensinar. Ele, o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba. Lomba, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Prazer estar falando. Não sei se eu tenho muito a ensinar, não. Olha, Lomba, eu acho que você tem. Pelo menos, se não tem, eu vou falar de muita ação que você tem na carteira. Mas antes, só, primeiramente, agradecer todo mundo que está aqui assistindo. Tá o Camilo, tá o Wendel, o Potker. O pessoal até vai ter um microfone aí. Tem até um convidado especial aqui assistindo, um tal de Henrique Breda. Tá aqui acompanhando a transmissão. Um gestor de um fundo meio conhecido. Enfim, estava aqui no primeiro podcast que a gente fez, Stock Pickers. Ele estava andando aqui pelo hotel e a gente capturou ele. Estava passeando aqui pela Paulista, pegamos ele aqui. E já aproveitando, estamos falando com boleiros e investidores, mandar um abraço para o Lucas Leiva, que veio falar comigo, está querendo saber mais sobre ações. E, bom, sem mais delongas, Lomba, primeiro, me tira uma dúvida, cara. Como é que chegou até vocês, jogadores de futebol, o assunto mercado de ações? Só já uma introdução aí. Em 2012, eu fiz uma matéria sobre esportistas que investiam no mercado financeiro. Poucos investiam em ações. O Carlos Alberto Parreira, na época, era um dos investidores em ações, mas a maioria investia em imóveis, investia em renda fixa, investia em títulos de previdência, enfim. O mercado de ações nunca foi o carro-chefe ali dos esportistas. Como é que chegou até vocês o assunto Bolsa de Valores? Realmente, as ações ainda não são o carro-chefe do pessoal, mas acredito que isso está mudando. Na minha vida, meu pai veio do mercado financeiro, né? Trabalhou em alguns bancos de investimentos. Ele é analista de sistemas, trabalhou em programação. E quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho lá atrás, eu comecei a comprar ações. Só que na primeira queda, assim, mais brusca, eu saí. Isso aí foi que ano, mais ou menos? 2007, 2008. Uhum. Então, tem quase mais de 10 anos. Uhum. E quando teve essa queda, eu saí e eu esqueci. Em 2017, eu estava no Inter e eu estava conversando um dia com o Wendel, com o Potker, com o Camilo, com o Klaus. E a gente começou a voltar a falar sobre ações e é um meio que eu gosto, né? Até por causa do meu pai. E a gente começou a voltar, como se fosse assim, só colocar um pezinho. E a gente começou a estudar mais, a gente começou a ver nas redes sociais e ter um pouquinho mais de noção. A gente assina alguns relatórios também, isso aí começou a ajudar a gente. E aí daqui a pouco, quando eu fui ver, fui tomando gosto, fui tendo mais entendimento e abrindo mais a cabeça. E o mais importante, eu tive a certeza que a longo prazo é algo importante, algo que provavelmente vai dar certo se eu souber aproveitar as oportunidades, se eu tiver boas empresas, né? Se eu tiver convicção no que eu estou fazendo, seria algo que pode garantir aí minha aposentadoria. Legal, quero saber mais dessa filosofia de investimentos, mas queria só entender melhor como que chegou o assunto ações, porque vocês conversaram ali, mas até entre começar a falar de investimentos e falar de ações, tem um caminho aí, enfim, como é que chegou o assunto? No meu caso foi porque em 2017 a Bolsa começou a subir de novo, né? Depois de uma grave crise, né? do nosso governo e a economia patinando. Ali 2016, 2017 a Bolsa começou a se recuperar e a gente viu isso, estava atento. Eu ficava muito preso aos juros, né? Da renda fixa, que me dava 14%, 15% ao ano. E para nós, um investimento seguro, tinha FGC, tudo, eu deixava todo o meu dinheiro em renda fixa. Quando começou a diminuir, aí eu comecei a chamar atenção para renda variável. E 2017 foi no começo ou no final? Porque 2017 teve um
um evento bem marcante ali em maio, né? Que foi quando a Bolsa teve uma queda bem forte. Enfim, você já estava no mercado ali? Então, esse fato eu nunca me esqueço. Tinha entrado, acho que mais ou menos para março, no início do ano ainda, de 2017, e estava indo bem. Tava vendo ali tudo verdinho. E quando um dia eu levantei, fui levar meus filhos na natação, e tô na natação, daqui a pouco a greve dos caminhoneiros chegou com força, né? Foi decretada a greve dos caminhoneiros. A greve, na verdade, foi 2018, né? Foi no... Então, foi um pouco mais pra frente, enfim. E ali eu vi, assim, despencar, e aí deu frio na barriga. E eu realmente, a minha primeira reação foi vender uma parte, que era a minha primeira experiência, assim, de uma queda maior. Eu acho que, se eu não me engano, ali caiu entre 20% a 30%. Teve uma queda bem forte. Não, né? eu realmente vi minha cota ali no vermelho pela primeira vez, e nunca me esqueço que deu frio na barriga, assim, igual de você e disputar uma final, né? E aí foi super importante, e eu falo aqui na frente dele, eu seguia o Henrique Breda no Twitter, e eu vi a convicção dele a longo prazo, como se aquilo ali fosse normal. O Alasca passou por aquilo ali muitas vezes, e manter o foco que a longo prazo isso se reverteria. E naquele dia eu não consegui me mexer, eu assumo assim, fiquei parado, eu vendi algumas coisas que estavam dando lucro ainda, mas só que naquela semana eu voltei a entrar no mercado com mais convicção, comprando, e hoje essas compras que eu fiz nessa queda são as minhas maiores posições de lucro. E hoje, então, acho que passada essa experiência, você deve ter uma segurança muito maior, né? É importante porque quando você passa por isso a primeira vez, tira um pouco a sua vontade de ficar olhando todos os dias. Eu acompanho, a gente até lá no vestiário brinca, né? Acabou o treino, a gente sempre dá uma olhadinha. Aí eu pergunto pro Tê, já olhou o mercado? Eu não consigo imaginar esse papo no vestiário, mas deve ser muito legal. Esse papo. E aí a gente... É bom que um vai passando informação pro outro. E ali a gente vai crescendo, vai tendo mais informação. Um vai passando, às vezes, o pensamento, que é diferente, né? Cada pessoa tem um viés. Uns são um pouco mais agressivos, outros um pouco mais conservadores. Mas a gente vai tendo informado e começa a colocar algumas empresas no radar. É claro, a nossa posição é pequena, né? Nossas maiores posições estão nos fundos de investimento. Mas só que eu acho legal a gente... Eu fiz isso de entrar com o meu próprio dinheiro para que eu não ficasse parado, sabe? Para que eu pudesse estudar, para que eu tivesse um incentivo a estudar. Tá, então, falando dessa participação em fundos, você tem mais ou menos de cabeça quanto que você tem em fundos, quanto que você tem em ações, um percentual, só para ter uma noção de quanto que você aplica diretamente no mercado? Então, hoje em ações eu tenho 10% do meu patrimônio, sendo que acho que 40% tá no fundo do Alasca. Tem outros fundos, tem o fundo Versa. Aí tem uma parte em fundo imobiliário e a outra parte é que eu toco que tem uns 30%, 20%, que aí eu mesmo que faço. Porque eu gosto de colocar algumas em pequenas empresas, né? Microcaps. Eu gosto disso, são as que eu mais gosto. E então mais ou menos isso aí a minha carteira. E então você é um investidor de longo prazo, né? Você tem uma cabeça mais longo prazo, ou suas operações acabam tendo um prazo mais curto? Não, eu sou totalmente longo prazo, dificilmente eu vendo, muito difícil. Só que eu procuro realmente boas empresas. Aí deixo uma pontinha para arriscar em algumas empresas que eu acredito que tem um maior potencial. Legal. Então, apesar de ser defensivo ali dentro de campo, pelo menos no mercado de ações ali você é um pouco mais agressivo ali, mais arrojado. Eu gosto. Realmente eu gosto, e quando eu crio convicção assim, aí eu vou um pouco mais forte. Dos jogadores aí, quem tem um perfil parecido com o seu? Vou deixar eles falarem, né? Se acusarem. E aí, Wendel? Você se considera mais um agressivo ou um conservador? Primeiramente, muito bom estar participando aqui com vocês dessa conversa. É engraçado que a gente conversou que faz 2 anos atrás, né? Lá em Porto Alegre. Final do ano passado, né? E eu falei, né, que dependia muito do momento, né? Do país, da economia. A gente vai mudando o perfil. Comparando com aquele momento lá, final do ano passado para hoje, já aumentei muito a exposição em renda variável, né? Mas não estou ainda nem aos pés do Lomba, ele que é o nosso stock picker do vestiário, e ele que gosta de... É mesmo, o Lomba tá falando que você tá com mais dinheiro que ele em bolsa, hein? Não, eu tenho uns 15% do patrimônio em renda variável. Então, é diferente o perfil. O Wendel,
tem mais porcentagem do que eu, só que a dele, a maioria via fundos. Uhum. E eu tenho já menos, mas eu tenho mais que eu administro, entendeu? Entendi. O meu dinheiro em renda variável, eu tenho... desses 15%, eu diria que a maioria é em fundos, né? Eu invisto no Alasca, em 3 fundos eu invisto hoje, no Alasca, Institucional e Black, e também no Capital Tarcos, né, do Egler, e no XP Long Buys, né, do Braga, né? São 3 fundos assim que eu gosto, que eu acompanhei, que eu gostei dos gestores, da forma como eles pensam, né? Então foram 3 fundos que eu acabei investindo. E tem um pouquinho também na física, assim, que igual o Lomba falou, né? Quando você coloca, nem que seja R$1.000 ali numa ação, você começa a olhar com mais carinho, começa a cuidar mais, olha mais para a empresa, olha mais como que funciona realmente esse mercado. Então tem um pouco de dinheiro também na pessoa física. Né? Esse investimento direto, eu sempre que, quando me perguntam alguma dica sobre ações, eu acho que é a dica mais, não vou dizer politicamente incorreta, mas é a dica que não está muito nos livros, né? Mas depois que eu comprei meu primeiro lote de ações, foi quando eu comecei a de fato me dedicar mais aos estudos. Parece que é uma corrida contra o tempo em querer entender melhor o que você está fazendo, né? Antes você terceirizando num fundo ou às vezes só estudando, você não tem a mesma dedicação de quando você coloca o seu dinheiro no jogo. Exatamente, né? Quando você coloca... Depende de você, né? Você acaba buscando mais conhecimento, né? E é bacana também você poder acompanhar diariamente, mexer numa posição ou outra. Apesar de serem poucas empresas que eu invisto, e o valor baixo também, mas acho que é um começo, né? Um começo de... Quem sabe pro futuro aí possa aumentar essa posição, mas como falei, o Stock Picker é o Lomba, ele que gosta de... Não, ele acompanha realmente muito, assim, muito... se aprofunda em cada empresa, é um cara bastante conhecedor, né? E nós lá do Inter, restante dos atletas lá, a gente gosta mais de investir via fundos, né? Que tem o Camilo e o Potker também estão aqui, que podem falar até mais sobre quero isso. Ouvir. A gente vai terminar esse primeiro bloco ouvindo o Camilo e o Potker, e no segundo bloco eu vou querer ouvir as ações que o Lomba tem, como é que ele decidiu investir nelas. O Lomba ele tem um Twitter também, né? Escondido. Né? Então, era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive falando, não, acompanhei o Breda no Twitter, mas nunca vi o Lomba no Twitter. E o único Twitter que eu vi é um Twitter que não é do Lomba, né? Que até esqueci o nome, até abri aqui, mas certamente não acho que era o Lomba. O Lomba é muito bonito, era alguma coisa assim que... bom, imagino que é um fake... Mas é um admirador do Lomba. E ele falou no Twitter dele que ia abrir a carteira dele uma vez, mas até agora tô esperando e nada. Eu abri, cara. Aqui, ó, o @lombalindo, a página. Esse aí não é o seu, né, Lomba? Eu não sou tão bonito assim. Mas a gente tem um jogador aqui que a característica dele em campo é idêntica nas ações. Ah, é? Quem é? Ele é ponta esquerda, vai pra cima, dribla ousado. Todo time. Revela quem é, Thiago. Revela quem é. Então só fala aí quais são os seus investimentos, Potker. O Potker, aliás, eu como palmeirense tenho lembranças não tão boas, né? O cara adorava de fazer gol lá no Palmeiras. Eu acho que eu sigo mais a linha do Wendel, né? A gente busca mais fundos. Eu praticamente sou um fã nato do fundo Alasca, né? O pessoal até brinca comigo que eu exagero um pouco. Mas é como eu costumo falar para minha esposa. Hoje eu trouxe também a minha esposa para esse lado, né? Eu digo para ela que é um lado positivo, né? E tento explicar para ela que aquilo ali é nosso futuro, né? Eu particularmente coloco uma porcentagem do meu dinheiro ali pensando na minha aposentadoria, né? Algumas das vezes eu até comento com os meninos que não pretendo mexer naquele dinheiro tão cedo, né? A gente pensa em mexer lá depois de 10 anos. Então, justamente por isso a gente acaba perdendo o medo, né? Entendi. Sendo longo prazo, dificilmente a gente vai... quando você foge dessa oscilação do curto prazo, você Exato, olhando mais então, pro longo prazo. O risco de perda é mínimo, né? Então, confio muito no Breda, acompanho ele. Responsa, hein, Breda? E fico feliz em estar do lado de pessoas boas, né? Que eu acho que isso é muito importante. Uhum. Nós, jogadores que não teve muita oportunidade de ter o estudo, às vezes a gente tem
tem um conhecimento com a convivência, né? Então, Não, mas é incrível isso, Podker, porque conversando com vocês, não diria que são jogadores de futebol, assim, vocês demonstram uma facilidade, uma fluência para falar de investimentos que é muito legal, assim, realmente, eu que já adoro futebol e adoro investimentos, tô adorando esse papo. Camilo, e você? Sua carteira aí, tá mais pro lado do Lomba, tá mais pro lado do Podker, do Wendel? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, muito bom participar. Um tipo de conversa com essa que nos dá muita confiança de continuarmos, né? E eu tenho certeza que foi o que aconteceu quando tivemos a primeira conversa, tanto com o Thiago também quanto o Breda. As nossas posições, com certeza, eu acredito que a maioria aqui aumentou em todos os sentidos de confiança de mercado. Independente de como tá, se tá caindo, se tá bom, a gente mantém as nossas convicções. Então a minha carteira vai muito ao do Wendel, né? Muito conservador não, no sentido de conservador, mas perto do Lomba muito pouco, mas o Lomba tá sendo um carro-chefe assim pra gente começar a investir na pessoa física, né, em ações sozinho, independente de fundos. E a gente tem o nosso carro-chefe em fundos de ações, que é o do Breda, né, com certeza. Eu também mexo em outros fundos de ações. E mantenho minha convicção também a longo prazo. Acho que o mercado financeiro foi o que abriu nossos olhos para a gente ter outras oportunidades, não só de imóveis, né, que o jogador pensava em comprar muito imóveis, um apartamento, casa, essas coisas. Então, hoje já tem fundos imobiliários também que te alerta para outra situação em relação a isso. E a gente vai estudando, vai crescendo no mercado e na confiança, com a convicção de ficar tranquilo, de ser bem coerente com o dinheiro. Cara, é incrível isso. Aliás, eu ia aproveitar e finalizar esse primeiro bloco dando parabéns para vocês e ao Breda, né? Acho que é uma culpa que ele carrega por ter essa preocupação em disseminar o conhecimento, não só quer a palavra, Breda? Só passar aí a palavra. Deixa eu contar aqui. um caso rapidinho, muito engraçado. O pessoal do Alasca foi visitar a gente no hotel ano passado, no jogo contra o Corinthians. A gente desceu, cara, o Breda, o Ney, estão vindo aí. E aí, de repente, quando a gente chega, o Luiz Alves estava lá. Aí a gente, o Luiz Alves veio. Tipo, ele era a celebridade ali pra gente. Breda, com a palavra. Não sei, eu fiz questão de vir aqui porque é uma satisfação enorme ver esses caras que baita profissionais na área deles. Então, assim, é o topo da profissão ali, né? Então a gente imagina a quantidade de jogadores de futebol que tenta avançar na profissão e você chegar numa Série A, num time de ponta e disputar o que esses caras disputam é uma minoria, uma imensa minoria. E ver a fluência deles em investimentos, assim, dá gosto de ficar ouvindo, né? Mas um ponto muito importante que o Lomba mencionou logo no começo, isso faz toda a diferença na alocação de capital das pessoas ao longo da vida, né? E pra gente, dentro do fundo, a gente tenta fazer isso também. Quando tem a greve dos caminhoneiros, ou quando tem o Wesley Day, ou quando futuramente tiver um mega medo de um possível qualquer impeachment de novo, ou quando você chega naquela fase assim do país onde você fala, meu Deus, agora vai virar Venezuela, são as suas melhores boletas de compra. É quando você deve acelerar e alocar mais. E o contrário é verdadeiro, tem que saber disso também. Quando tá aquele clima de festa, né? 100 mil pontos agora virou meta 150 mil pontos, chegou lá, tá aquela euforia na Faria Lima, no Leblon, né? Tira o pé, desacelera. Você tem um dinheiro sobrando que você iria colocar em renda variável, espera um pouco, espera 2, 3 meses, né? Tenta ser sempre contrário ao que a massa está fazendo. Vai ser as suas melhores decisões de investimento. Então isso aí o Lomba mencionou logo de cara e faz total sentido. Parabéns aí pelo programa. Pô, obrigado a todos vocês. Desse jeito a gente termina o primeiro bloco e no próximo o Lomba vai falar um pouquinho da carteira de ações dele. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers está no ar. Bom, hoje Stock Pickers especial com o Marcelo Lomba, os jogadores do Internacional, o Henrique Breda, enfim, o papo ficou até maior em número de participantes.
mas agora nesse segundo bloco a gente vai focar nas ações do investidor stock picker Marcelo Lomba. Antes, Lomba, por que você virou goleiro? Você sempre foi goleiro desde pequeno? Ou você era aquele peladeiro que não deu muito certo na linha e o pessoal foi jogando pro gol? Como é que foi essa história? Então, eu gostava de jogar na linha, né? Primeiro, meu pai é apaixonado por futebol, então eu era apaixonado por futebol, sou ainda. Só que eu era artilheiro na praia, né? Eu morava em Copacabana. Fiz um campeonato, fui artilheiro. Mas eu tô brincando, eu era um pouco mais alto do que a galera. Aí quando eu ia no gol, chamava atenção, aí um pai de um amigo meu, Amaro, um dia falou, tá precisando de um goleiro no Hebraica, um clube judeu lá na zona sul do Rio de Janeiro. E eu fui lá, cara, e a brincadeira começou, aí eu comecei a ser lapidado. Aí de lá eu fui pro CFZ, CFZ o Zico me indicou pro Flamengo. E aí, quando cheguei no Flamengo, aí minha carreira começou a andar. Legal, agora saindo do campo, indo pro home broker, indo pra bolsa. Queria que você falasse um pouco, acho que contando os casos da sua carteira, vai dar para ter uma noção de como é que você escolhe as ações. Quais são as posições que você tem há mais tempo, as maiores convicções? Vamos falar um pouquinho das teses do investidor Marcelo Lomba. Então, eu gosto muito de microcaps, né? Porque, como eu falo, tem uma parte grande em fundos. Os fundos geralmente gostam de ações com mais liquidez. E eu separo uma grana mais baixa para ter umas posições que são menos líquidas e tem um pouquinho mais de volatilidade. Então, dessas eu gosto muito de Unipar, de JSLG. Né? Sim, JSL. JSL. Tem uma posição grande que já é maior, Eneva, que aliás, é um dos casos que eu acho mais promissores pelo que eu estudei, pelo que eu acompanho. E aí vamos para empresas um pouco maiores. Eu tenho Rumo. Eu tenho Rumo através de Rail e também de R-Log. Legal. Tenho Petrobras, que eu sempre tive Petrobras. Eu acho que foi a primeira empresa que eu comprei. Comprei lá nos R$15 há 2 anos atrás e é um caso que está indo muito bem, né? Ainda estou bastante convicto. E aí tem algumas posiçõezinhas menores, são um pouco mais arriscadas. Inclusive hoje subiu bem VVAR 3, né? Que é a Via Varejo. Que é uma posição importante que eu entrei agora. Deixa eu dar uma... Lembra aí, Wendel, você que é meu assessor de investimento. Bom, enquanto você tá lembrando, Ô Breda, tá aprovada a carteira dele aí? E não conseguiu convencer ele a ter Magazine Luiza, ô Breda? Ele já tem Magazine via Alaska, né? Via Já tem Alaska, não vai duplicar a posição, eu fiquei curioso aqui tentando imaginar o tamanho do Lomba. Ele falou que é microcaps e tem Petrobras nas microcaps. Então. Mas a carteira no geral tá boa para esse ciclo de Brasil, com certeza. E alguma dessas aí, você quer explicar um pouquinho mais? Talvez a Eneva, que você falou, que é um dos que você mais gosta. O que te fez colocar boa parte dessas ações na carteira? O case que eu mais estudei e estou mais convicto é de Unipar. Porque tá com muita geração de caixa, né? E esse dinheiro tá lá, ou eles vão distribuir via dividendos, ou talvez fazer investir na própria empresa para crescimento, né? E eu acredito que a empresa ainda vale muito mais. Então, hoje a minha maior posição é Unipar. Tem a Rumo, que também eu acredito essa parte de logística, né, no Brasil vai crescer muito, é importante, acho que é fundamental para o país. Eu invisto através de R-Log porque eu tenho um desconto. Na ação é um pouco menos líquida, mas tem um desconto e eu estou de olho nisso. Aí eu tenho algumas outras posições também. Tem um Braskem, por causa do dividendos, mas são posições pequenas, porque algumas que já tem nos fundos que eu tenho eu evito, sabe? E até para poder estar estudando, para estar vendo algo diferente. Mas é mais ou menos por aí. E eu tenho umas posições bem pequenas que são um pouco mais arriscadas, caso de Inepar, que a Heloísa Cruz também Sim, que tem. Teve aqui no Stock Pickers passado. Eu estava até conversando com um rapaz que é um acionista relevante, estava me explicando o case. E aí por aí que eu vou, buscando informação. Tem uma facilidade de nós sermos jogadores, né? Algumas pessoas assim, nos tratam assim, e revelam algumas informações. Como eu falei, eu assino também algumas casas de relatório. E graças a Deus a gente tem um contrato vigente, então a gente consegue tirar uma parte do nosso salário para todo mês estar investindo.
Legal, muito bom. E outros investimentos, mercado de opções, já chegou a se aventurar? Bitcoin, que chegou a ser um investimento da moda, que alguém aí do Inter... Então, a única vez que eu usei opções eu não gosto, sabe? Também eu não vou me meter onde eu não lido bem, né? Não conheço, não posso arriscar assim patrimônio meu e da minha família. Certo. Foi nas eleições. Que aí eu me protegi caso algum outro partido que não fosse o Bolsonaro, né, ali no segundo turno, ganhasse, eu me protegi para que não perdesse. Então foi a única vez que eu fiz uma put, né, uma proteção para que se fizesse uma queda, pelo menos eu minimizasse as minhas perdas. Legal. E criptomoedas, já chegou a... Não, tô fora, não gosto. É como eu vejo assim ações a longo prazo. Então, todo mês, toda queda assim, eu encaro como oportunidade, tenho convicção em algumas empresas e vou assim, eu planejo até virar esse ciclo, né? O Breda me ensinou bem ali no Twitter que ciclo, eu acredito que a gente está num ciclo crescente, né? Um ciclo das commodities também. Então eu estou pegando esse ciclo e espero aí ainda que vai durar quantos, Breda? Uns 2, 3, 4 anos. E aí ali sim eu acredito que aí eu vou diminuir e desacelerar um pouco. Legal. E dentro do internacional, a gente tem aqui 4 jogadores, eu sei que o Klaus também investe, tem mais gente que está investindo, jogadores de outros times, enfim, queria saber como é que está esse assunto investimentos em outros times, né? No internacional já dá para ver que é bem claro esse tema no vestiário, mas queria ver como é que está fora do Inter em outros clubes. Então, a gente, como o Lomba comentou, a gente começou em 2017, né, a falar mais sobre isso. O Lomba, o Camilo, eu, o Potker, o Klaus. Até falando sobre isso, eu e o Klaus, a gente teve uma ideia que a gente está elaborando ainda, mas já demos o pontapé inicial, né, que é a criação de uma empresa de ajuda para os jogadores a investir, né? Fizemos uma parceria com a Monte Bravo, lá de Porto Alegre, da XP. A gente criou a MB Sports, né? Visando auxiliar os atletas a investirem, né? É uma forma de educar o atleta, né? Porque realmente a gente não teve, nós atletas não tivemos muito estudos no início da carreira, então a gente deu esse pontapé inicial aí, tá em fase bem embrionária ainda, mas já tá legal, já temos aí uns 10, 15 atletas que estão começando a investir e a gente tá tendo uma resposta bem bacana, assim, o pessoal tá gostando bastante. A gente vê que tem vários jogadores de outros clubes também que estão começando a investir também, então eu acho que é apenas o começo, né, essa leva de atletas que se preocupam com o seu investimento. E a gente fica feliz de ter começado isso em 2017 lá com nós aqui que estamos aqui hoje, mais o Klaus principalmente. Então acho que foi um início bacana que tem tudo para crescer. Olha, e posso falar, viu, Wendel, com a propriedade que vocês têm do assunto, a maneira como vocês lidam, essa maturidade, mesmo estando há pouco tempo no mercado, eu tenho certeza que essa iniciativa de vocês vai ajudar muitos jogadores de futebol a terem, principalmente, não só durante a vida de jogador de futebol, mas principalmente um pós-carreira muito mais tranquilo. A gente sabe que a profissão ela tem um prazo menor, né? O jogador de futebol, geralmente mais perto dos 40 anos, já está se aposentando para um profissional padrão, né? Pelo menos a gente ali que trabalha no mercado, 40 anos, a gente está até começando essa história. E vocês com certeza vão ajudar muita gente nisso aí. Parabéns, viu, pela iniciativa, muito legal. Qual a sua maior posição ainda? Não, em fundos é o Alasca, né? A maior posição, mas na pessoa física é Croton. Croton, legal, olha lá. Essa aí eu sei que tem o Breda eu sei que gosta, né, Breda? Legal, bacana. Bom, muito bom. Camilo, Potker, vocês têm alguma ação na carteira que vocês queiram falar? Querem... Croton também? Bom... muito legal ouvir esses casos. Assim, tem mais alguma... Não, falando sobre a carteira, assim, que eu adotei como estratégia, eu procurei ver boas empresas, assim, que eu ganhei convicção, e eu vou guardando um caixa, sabe? E quando eu vejo elas caindo, assim, eu começo a gravar um preço teto ali, que eu vejo como oportunidade de entrada. E aí eu espero, às vezes, 1, 2, 3, 6 meses. E aí quando eu vejo,
essa ação vindo nesse teto, aí eu entro de novo. Então eu gravo boas ações, eu gravo mais ou menos um preço teto, subiu, eu fico feliz que está subindo, estou ganhando dinheiro. Agora, quando ela vem caindo, aí eu preparo para aportar mais dinheiro. E legal essa filosofia que você segue. Acho que quem abriu minha cabeça para isso foi o Luiz Alves, quando a gente teve uma conversa com ele, na minha época ainda de Infomoney, que a gente teve um dia inteiro conversando com o Luiz Alves, e foi uma época que eu falei para ele, não, mas eu sabia que essa ação, o mercado não estava bom, mas eu ia ter que botar essa ação na carteira, porque eu tenho que recomendar. Aí ele falou, mas que absurdo, por que você vai comprar se você já sabe que vai cair? Deixa o dinheiro em caixa e compra. Você acha que eu compro todo dia ações? E quando ele falou essa frase, ele fez essa pergunta meio quase como não vou dizer uma crítica, né? Mas para mim foi uma lição enorme, né? Você não precisa estar comprando todo dia para mostrar que você gosta dessa ação, né? Você tendo a ação que você gosta, você pode esperar uma oportunidade melhor para comprar ela. E aí é um grande controle da ansiedade, porque realmente elas vão e voltam. É claro que a longo prazo a tendência é elas irem, né? Superar assim, o CDI. Só que elas realmente, às vezes você fica um pouco ansioso e vê ela subindo, você não quer perder o bonde, e aí você acaba entrando, e às vezes não era a hora de você entrar. Então, a experiência que eu tenho tido nesses últimos tempos elas sobem, uma hora elas dão uma recuada. É claro que tem alguns cases, né, como Magazine Luiza, que realmente vai, mas só que a maioria elas vão oscilando, e aí às vezes quando subiu, eu nunca vendo, mas quando desce, quando vem no preço, aí realmente eu entro mais forte. Legal, bom, vou encerrar esse segundo bloco. Você até falou da palavra CDI, ia perguntar para o Breda se realmente o Bovespa supera o CDI, mas vamos deixar isso para um outro programa. No terceiro bloco, o Lomba vai passar pelo ping-pong de futebol e finanças aqui do Stock Pickers. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco desse Stock Pickers especial com Marcelo Lomba, nosso goleiro, investidor, trader não, né? Mais um investidor de longo prazo. Agora vai passar pelo nosso ping-pong de finanças e futebol. Lomba, o papo vai ser tranquilo, hein? Vou pegar aqui perguntas rápidas, respostas mais rápidas ainda. O trade que foi melhor do que pegar um pênalti, aquele trade que você vai levar pro resto da vida de, nossa, esse aí eu acertei. Então, até hoje o maior lucro vem de Petrobras. Peguei na veia aos R$15. Maravilha. E o trade que foi pior do que levar um frango? Eu entrei em BRFS, não perdi muito não, mas até hoje foi a pior queda. Pegou antes desse movimento de alta. Certamente. Exatamente. Eu peguei aos 25 e larguei aos 19. Legal, bom. E a ação que vai ficar pra sempre com você, igual aquele time do coração? Alupar. Alupar? Legal, pô, empresa interessante, Alupar. E agora, o que é pior, Lomba? É perder um Grenal ou eu ouvi gente falar que poupança é um bom investimento? Perder um Grenal. Perdeu o Grenal. Mas e investimento em poupança, Lomba? Já teve? Muito tempo atrás, sim. Imóveis também. Hoje em dia eu vendi todos os meus imóveis, não tenho... Só vou procurar daqui a pouco o que eu realmente for morar com a minha família no Rio de Janeiro. Mas você conhece, sei lá, jogador que ainda vem falar um pouco, eu tô investindo, viu, Lomba? Tem ali um dinheirinho na poupança e tal. Conheço não só os jogadores, né? Dentro dessas idas e vindas, médico, advogado, engenheiro, a gente percebe ainda que a população brasileira em geral ainda carece de conhecimento. Não aqui fazendo um voto para as pessoas irem pro mundo das ações, mas fundo imobiliário, ou então LCI, ou então Tesouro Direto, tudo que vem crescendo aí no mercado. Tem uma oportunidade enorme aí no meio do caminho, né? Entre a poupança e mercado de ações, né? Tem Exatamente. Muita coisa aí para pegar. Legal. Bom, e qual é o melhor zagueiro e o melhor atacante da sua carteira de ações? Melhor zagueiro e melhor atacante? Então, melhor atacante eu aposto também muito em Movida. Eu tenho uma posição pequena em Movida, que eu gosto bastante. E melhor zagueiro, acho que Braskem. Acho que eu gosto da Braskem. Bacana. Eu tenho Braskem lá na carteira da Rico. Tô sofrendo um pouquinho aí no curto prazo. Estamos sofrendo juntos. Então, tamo junto, viu? Bom, se você não fosse goleiro, o que você queria ser? Não vai falar investidor, que isso eu já sei que você é. Então, eu tenho uma incorporadora, eu tenho um
primo que trabalhou numa das maiores incorporadoras do Brasil. E há uns 2 anos atrás ele saiu e me convidou para ser sócio em uma incorporadora. A gente compra e vende às vezes, mas a gente entra em bons negócios, né? A gente compra participações imobiliárias. Legal. Então isso é a maior fonte depois do futebol. O Breda já foi embora nesse último bloco, não vai poder confirmar isso, mas essa pergunta aqui, você vai virar gestor de recursos depois que deixar o futebol? Eu cito o Breda porque o Ney, que trabalha com o Breda, já me falou que eu já convidei o Lomba, ele tem que virar na lista do Alasca quando pendurar as luvas dele. Então, eu adoro falar sobre isso, mas posso dar no máximo uns palpites, né? Bom, para fechar, um ídolo no futebol. Tafarel, através dele que eu lembro da Copa do Mundo de 94, que é onde virou minha chave assim para gostar mais de futebol, para talvez tentar ser goleiro. E também gosto de conhecer ele pessoalmente, né? Lá no Beira-Rio, então vi que é uma pessoa incrível. E quem é o Tafarel do mercado financeiro pra você? O Henrique Breda, eu acho que... Pô, pena que ele foi embora, agora ele levantar e te dar um beijo agora. Mas foi muito importante o que eu aprendi através do Twitter dele, não foi nada pessoal, até nunca esperava que fosse conhecê-lo. E pude realmente ter essa percepção que ações ao longo prazo gera patrimônio, né? E nas quedas isso nos dá segurança de continuar. Legal. Bom, queria agradecer, esse papo foi incrível, cara, tô muito feliz. Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu gosto de futebol e o quanto eu gosto de ações, então bater um papo com você, com todos os jogadores que estavam aqui é sempre muito legal. Foi uma experiência muito boa no passado lá em Porto Alegre e tá sendo uma experiência incrível, então por favor, sempre que estiver em São Paulo, dê um salve pra gente que receberemos você de braços abertos no Stock Pickers. Muito obrigado. Eu que agradeço, é muito legal poder estar abrindo a cabeça aqui, as ideias. Vocês também incentivam a gente e a gente está realmente incentivando outros jogadores. Aliás, não só jogadores. Na minha família, minha mãe já começou a colocar o pezinho, minhas irmãs, aprender um pouquinho mais desse mundo, né? E a gente acredita que a população em geral pode crescer, a porcentagem de pessoas na Bolsa Brasileira é muito pequena comparada aos Estados Unidos. Então a gente crê que isso vai ser bom para as pessoas, bom para os nossos capitais, né, das nossas empresas, e a gente vê um futuro grande aí pela frente. Legal, muito bom. Eu sempre deixo no final pro convidado falar o Twitter, né? Mas eu já imagino que você não quer revelar. Eu sei que você tá lá, mas tudo bem, Lomba. Vou deixar você passar por essa, beleza? É que pra eu poder falar tudo que eu quero, eu tenho que estar anônimo, entendeu? Com respeito, óbvio. Mas eu fico anônimo, mas eu tenho Instagram, é Marcelo Lomba. Se quiser mandar uma mensagem lá, fica à vontade. Legal. Bom, já é um começo. Lomba, muito obrigado. Quero agradecer a produção, a Camilinha que veio aqui, ficou até tarde. Então, obrigado Camilinha e toda a equipe de produção e edição do Grupo XP. Na semana que vem, mais um Stock Pickers. Sempre comigo, Thiago Salomão. E a gente se vê. Tchau!